Oi, aqui é o Júnior, eu sou professor de violão e eu queria passar para você o seguinte, essas alguns dias atrás, eu estava no meu carro, estava indo trabalhar e aí eu tive um start, né? Eu tive um start. E, e nesse vídeo que eu gravei assim espontaneamente, eu estava indo trabalhar no meu carro, aí deu um negócio assim na cabeça, bem assim mesmo. Aí eu peguei o meu celular, coloquei no suporte e gravei um vídeo, né. Aí eu vou colocar um pouquinho do vídeo aqui para você ver o que que eu disse. Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Júnior. Eh, eu estou dirigindo, né, agora é de noite, é mais ou menos umas 8h30 da noite e eu estou indo trabalhar. Eu trabalho à noite. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui, um vídeo rapidinho, né, só para assim, dizer para vocês uma ideia que eu tive aqui, né? Nunca tive assim essa vontade, mas assim, do mesmo jeito que um dia alguém, né, apresentou essa oportunidade para mim, e eu sou muito grato, né, por essa oportunidade, e eu quero poder repassar isso também, né? Eu já toco violão, eu toco violão já há 20, comecei com 19 anos, hoje tem 47, dá 27 anos, né? Isso, 27 anos que eu toco violão. E eu pensei assim comigo, porque tem muitas pessoas que querem aprender a tocar violão, mas não sabem como começar, não sabem o que fazer, ou quando tentam da maneira errada e aí se frustra, né? Porque não consegue aprender, acha difícil, né? Uns acham que é impossível, mas não é nada disso. O que acontece é que as pessoas tentam fazer, as pessoas que querem aprender a tocar violão, ou tentam da maneira errada, ou de repente nem sabem que é isso. Olha que louco, né? Por que eu falo isso? Porque isso aconteceu comigo, né? Eu, certa vez, né, 27 anos atrás, eu tava lá no salão da igreja, lá, um salão de confraternização, assim, da igreja, e aí o rapaz tava tocando lá, né? Isso eu tinha 19 anos de idade, né? Nada a ver com meus cabelos brancos hoje, né? E ele tava lá tocando. Então aí eu simplesmente eu parei assim, do lado dele e fiquei olhando ele tocar. Fiquei reparando assim ele tocar, achando aquilo legal, tá? Mas eu nunca pensei em aprender a tocar aquele instrumento. Aí ele olhando eu, né? Ele viu que eu tava observando ele. Aí ele perguntou pra mim: você tá olhando aí e tal, você não tem vontade de aprender e tal? Eu falei: eu aprender a tocar isso daí? Foi bem assim mesmo. Ele falou: você tá olhando aí e tal, eu achei que você queria aprender. Eu falei: olha, não pensei nisso não, mas será que eu consigo, né? Aí ele falou: vem cá, pega uma cadeira aí e senta aqui. E aí ele começou a me ensinar assim, de uma maneira assim, bem paciente, bem tranquila, como fazer assim. Ele me ensinou, já ali naquele momento ele já me ensinou a fazer 2 ou 3 acordes, e com esses 2 ou 3 acordes eu já seria capaz de tocar uma música. Aí eu falei: caramba, meu, olha só, eu nunca sequer tinha pensado em aprender a tocar violão. Por isso que eu disse isso. Tem gente que quer aprender a tocar violão e assim como tem gente também que quer aprender muitas outras coisas e nem sabe daquilo, né? Até que a oportunidade seja apresentado para ela. Então, viu? Foi isso que aconteceu, né? Embora eu tenha dito que já no outro dia eu ia
começar a gravar vídeos e falar alguma coisa, mas, né, infelizmente eu não consegui, né. A gente que tem família, né, filhos, as coisas acontecem, e ainda mais em meio a essa pandemia aí. Inclusive essa pandemia aí foi uma das coisas, assim, que mais me fez parar para pensar, né, nisso, né, eh, porque veja bem, tá todo mundo aí, né, nesse isolamento social, todo mundo em casa, e inclusive eu, né, quando eu não tô, o meu serviço, o meu trabalho, ele é essencial, então eu tenho que trabalhar, né, de qualquer forma, eu não posso ficar em casa parado. Mas quando eu tô em casa, né, eu consigo ter alguns momentos, assim, de sossego, né, às vezes eu consigo, né, como agora, por exemplo, que eu tô gravando esse vídeo, né, então eu resolvi, né, começar então tentar, ajudar as pessoas que querem aprender a tocar violão de alguma forma, né. E aí eu tive pensando assim, mas como que eu posso ajudar essas pessoas, né, a tocar o violão, né. Eh, Na verdade, acontece que as pessoas que tentam, aprender um instrumento novo, qualquer que seja, no meu caso é violão, mas pode ser contrabaixo, pode ser teclado, pode ser até mesmo bateria, né, que é já um pouco mais complicado, né, porque bateria faz barulho, e aí para estudar esse instrumento já é um pouquinho mais complicado. Mas, eu tive pensando aqui como eu poderia então ajudar quem quer que seja, a aprender, a iniciar, a tocar o violão. Até mesmo você que nunca pegou um violão na mão, acha que não é possível, não, eu digo para você, é possível sim. Basta você tentar entender o momento que você está. Porque, assim, eu vou falar para vocês 3 tipos de pessoas, né. Uma pessoa, né, a primeira pessoa, né, melhor dizendo, é aquela que ela quer aprender a tocar o instrumento, né, ela quer aprender e e ela quer a solução para aquilo. Ela quer. De fato, ela entende que ela quer mas ela não consegue, de alguma forma ela não consegue. Agora, por que que ela não consegue? Tem várias razões, né, muitas delas, né, porque a pessoa tenta, 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 tenta e não consegue. Eu vou colocar 2 aqui, que são as mais, assim, as que vai ser mais fácil de você entender o que eu estou falando. Existe aquela pessoa, aquela pessoa que quer aprender a tocar violão e ela quer uma solução para aquilo, o que que ela faz de errado? Uma, ela vai lá na banca de jornal, uma banca de jornal qualquer, né, aí chega lá no jornaleiro e fala: "Você tem aí um método para tocar violão?" Aí o jornaleiro fala: "Opa, tenho", né. Ele vai lá e pum, tá aqui. Aí você vai lá e a pessoa vai e compra aquele método. Aí ela chega em casa e começa a ver. Ela abre aquilo lá, começa a folhear, aí ela até pega o violão e tenta acompanhar aquele método. Nada de errado com isso, né. Só que é difícil, é complicado. É a mesma coisa como você, por exemplo, pegar eh, como posso dar um exemplo? É a mesma coisa que você pegar, vai, um livro de inglês, ou de japonês, ou italiano, ou alemão, qualquer um, né. Um livro que ensine a falar essa língua. Você que, por exemplo, vamos colocar aqui, né, o que todo mundo um dia almeja aprender, que é o inglês. Você vai lá na banca de jornal também, né, no mesmo lugar que a pessoa comprou o método, ela compra também uma cartilha, um livro que ensina a falar inglês. E aí você abre aquilo lá, e aí você começa a folhear, 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 mas você não entende nada do que está escrito ali. As informações estão todas ali, mas por que que você não consegue falar inglês? Por mais que você tente, fale, né, fica difícil. Sem uma orientação, é difícil você entender o que está escrito ali. E com o método de violão não é diferente.
Então a pessoa pega o método do violão, começa a ler aquilo, pega o violão, tenta aplicar aquilo, mas não consegue desenvolver. E não é incomum isso, não é incomum. Embora as suas informações estejam todas ali, né, até mesmo de maneira organizada e correta, mas você não consegue desenvolver, não consegue. Então essa é uma das maneiras erradas, né, embora seja não tenha nada de errado com isso, você ir lá na banca de jornal, comprar o método e tentar aprender, não tem nada de errado com isso. Mas para você que nunca teve contato, não sabe nada, nunca pegou um violão na mão, vai ser difícil compreender o que está escrito ali. Algumas pessoas já entendem alguma coisa, já viu alguma coisa, então quando pega aquele método, ele consegue. Mas nem todo mundo vai conseguir isso. Principalmente aquela pessoa que ela quer aprender a tocar violão, mas nunca teve contato nenhum, né, com nenhuma, metodologia, com nada e nunca tentou nada e nunca sequer pegou um violão na mão, vai ser difícil ela entender o que está escrito ali. E existe uma outra forma também que as pessoas tentam, né, eu estou me direcionando mais para as pessoas que querem iniciar no violão, né. Se de repente você já toca, você já tem um conhecimento, você já conhece sobre o instrumento, então esse vídeo não é para você não, tá bom? Esse vídeo eu estou me direcionando aqui para pessoas que querem iniciar no violão, pessoas que de repente sequer pegaram o violão na mão, né? Então, e outra maneira que essas pessoas que querem aprender a tocar violão fazem erroneamente, o que elas fazem? Elas até têm um violão também em casa. E aí elas falam: "Vou aprender a tocar violão". E aí vão agora para um caminho até mais fácil. Abrem o seu notebook, pega o seu computador ou então o seu smartphone e vai lá na página do Google e dá um Google lá, né, e clica, né, "Como aprender a tocar violão". E aí vem aquela né? Aquele monte de vídeo, um monte de informação, aí aparece um monte de gente lá, um monte de professores, né? Ensinando a tocar. Ensinando mesmo, nada de errado com isso, né? Nada de errado com isso também. Né? Porque normalmente subentende-se que quando a pessoa está ensinando ali, ela subentende-se que quem está vendo aquele vídeo é porque já sabe alguma coisa e quer aperfeiçoar, quer alguma coisa. Mas para quem nunca teve contato com o violão, vai ver quantos vídeos forem necessários ali na internet, com vários professores, caras bons mesmo, né, ensinando, mas você não vai conseguir fazer nada. As pessoas não conseguem. Por quê? Porque não conseguem entender. Embora o cara esteja ali com o violão na mão, né, explicando, olha, faz isso, faz aquilo, é assim, assado, né, acorde daqui, acorde dali, e a pessoa do lado de cá pega o violão e tenta fazer igual, mas não consegue. Aí o que acontece? Né? Assim como no método e agora na internet, a pessoa se frustra, desanima rapidamente. Aí o que ela faz? Ela pega e coloca o violão ali no cantinho ali, ó. Que nem você tá vendo ali, ó? O violão ali, ó. Tá ali no cantinho. E larga o violão lá. Mais uma vez, mais uma tentativa e não conseguiu. Essa é a primeira pessoa, né? E a segunda pessoa é aquela que ela já conhece, ela quer aprender a tocar violão. Ela quer aprender a tocar violão, mas ela fica deixando para depois, sempre deixando para depois. Aí o que acontece? Ai, quero, de repente, uma hora acorda em casa e tá disposta. Aí pega o violão. Pá. Aí já conhece, às vezes até já conhece um pouquinho, mas como eu disse, eu estou me direcionando a pessoas que estão iniciando, que querem iniciar, né, que querem aprender a tocar violão. E ela acorda e pega o violão e aí tenta. Pega o método, dá um Google, né? E começa a pegar daqui, começa a pegar dali. E vai, que vai, vai. Mas
chega uma hora que começa a encontrar barreiras, né? Na hora de transpor de um acorde para o outro, fica difícil, começa a doer a ponta dos dedos, e dói a mão, e muita informação embaralhada na cabeça, né? Aí ele começa a perceber, começa a ficar cansado de novo. Cansa, e aí sabe o que que a pessoa faz? Encosta o violão lá de novo e deixa para lá. Essa é a segunda pessoa. Agora eu vou me referir a uma terceira pessoa. Essa é um pouco mais surpreendente, né? Inclusive aconteceu comigo, né? Existe aquelas pessoas que elas querem aprender a tocar violão, mas elas não sabem disso. Pô, eu imagino, como é que é isso aí? Como é que uma pessoa que quer aprender a tocar violão, mas não sabe o que quer aprender a tocar violão? É, é porque às vezes, sabe aquela questão da oportunidade, né? Às vezes a pessoa se encontra diante de uma oportunidade, né? E sem aquela velha história, tá no lugar certo na hora certa, de repente, né? Ela tá ali, mas ela não sabe nem por que tá ali, mas ela tá ali. Aí acontece algo que ela, pum, puxa, olha, que legal isso, eu gostei disso. Ela não sabia o que queria, mas descobriu o que quer. Então, eu vou te contar aqui resumidamente o que aconteceu comigo para vocês entenderem, né? Eu estava certa vez quando eu tinha, como eu disse, eu toco violão há 27 anos, e quando eu comecei eu tinha 19 anos de idade. E aos meus 19 anos de idade, eu estava num salão de confraternização de uma igreja, né? E eu estava lá passeando por lá, e aí no meio do salão tinha um rapaz lá tocando violão. Simplesmente, ele estava lá tocando, né, algumas músicas. E aí uma hora eu passei assim, olhei, sabe quando você olha assim, beleza, né, meu, o cara tá ali tocando violão, tá tranquilo. Aí, mas eu parei assim uma hora e fiquei olhando assim para ele tocar, só olhando. Não falei nada, não disse nada. Aí ele olhou de rabo de olho assim para mim, né, falou: "Oi, aí, Júnior, beleza?" "Ah, beleza, tranquilo. Aí você tá me olhando aqui, tocar violão, e tal?" "Ah, não, não, só tô olhando só, beleza, sem problema, pode continuar aí, não tem crise não." "Não, é que eu vi que parece que você tá gostando." Falei: "Não, eu achei legal mesmo." Aí, mas aí ele insistiu, sei lá, de repente você queria aprender um pouquinho, fazer alguns acordes aqui no violão. Eu falei: "Oi? Eu? Tocar isso aí?" Foi bem assim mesmo. Eu falei dessa maneira. E ele disse assim: você não tem vontade de aprender a tocar violão?" Eu falei: "Cara, vou falar pra você, não tenho não, não tenho não, nunca nem pensei em um negócio desse." Aí ele falou, mas ele insistiu, parece que sabe aquela coisa que tem que acontecer com você? Ele insistiu e disse e falou: "Pega a cadeira ali, ó, senta aqui do meu lado, tá fazendo nada?" Eu falei: "Não." Beleza, vai." Eu peguei a cadeira e sentei. Aí ele falou: "Ó, esse aqui é o dó, esse aqui é o ré, esse aqui é o tal, 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 tal." Eu falei: "Aham, beleza, tá bom." Aí simplesmente ele pegou o violão, virou pro meu lado e falou: "Tó." Eu falei: "Meu Deus do céu, que é esse negócio aqui em cima de mim? Eu não tô entendendo." Aí ele começou a me ensinar. Falou: "Ó, pega o dedo assim, faz assim, tal, 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 tal." E aí eu fiquei ali com ele, eu acho que uns, não sei, acho que uma meia hora mais ou menos, eu fiquei ali com ele. E ele disse assim: "Tá vendo? Olha aí, você já tá fazendo 2 ou 3 acordes que eu não me recordo, mas pelo menos 2 eu estava." Aí ele me ensinou, falou: "Treina um pouquinho agora você mudar de uma para outra, né, treina, vai treinando isso agora um pouquinho." Enquanto isso ele foi tomar uma água, quando ele voltou eu estava fazendo aquilo, consegui mudar de uma para outra, de uma para outra, se eu não me engano era o dó e o sol, o acorde de dó e o acorde de sol.
E eu estava conseguindo fazer isso. Aí ele começou a falar: "Agora faz assim, ó, com a mão direita", e vai tocando. E aí quando eu comecei a transpor essas 2 notas, né, e tocando com a mão batendo, assim, de qualquer jeito, com a mão direita, ele começou a cantar uma música com esses 2 acordes que eu estava fazendo. Eu fiquei impressionado com aquilo, né, eu fiquei realmente, sabe, extasiado mesmo, né. Eu falei: "Puxa vida". Então o que que eu quero dizer para você? Do nada, eu não queria, não sabia que queria, não nem pensava nisso, e de repente eu foi me apresentado a oportunidade, entende? Foi me apresentada a oportunidade, uma oportunidade que eu não estava buscando, mas de repente eu percebi que aquilo que era tudo que eu mais queria. E 27 anos após, eu continuo, né, tocando o meu violão. É. E assim como, eu fui ajudado dessa forma, eu sou muito grato, né, eu pretendo, né, agora um pouco mais de tempo, me dedicar um pouquinho a passar isso para vocês. Então, espero que vocês, tenham gostado, né, do que eu falei, e eu pretendo, apresentar mais para frente mais conteúdos, né, e e algumas coisas que vêm na mente, assim, para ajudar você a aprender a tocar violão. E antes de eu terminar esse vídeo, eu só vou falar uma coisa para você que quer aprender a tocar violão. Você pensa assim, ó: "Eu quero aprender a tocar o violão". Mas ao mesmo tempo, você pensa assim: "A primeira coisa que eu preciso para aprender a tocar violão é esquecer que eu quero tocar violão". Beleza? Pensa nisso e depois a gente volta e a gente vai conversar sobre isso, ok? Se você quiser, né, vai lá no meu canal do YouTube e vê lá o primeiro vídeo que eu gravei. Você vai ver que só tem um vídeo lá, é aquele lá. E depois eu vou colocar esse daqui lá também, ok? Então vai lá, assiste e pensa nisso que eu te falei, ok? Grande abraço e tchau, tchau.